aí, pessoal que acompanha o Morfo Funcionando, tudo jóia com vocês? Hoje o tema da nossa aula é neurônio, a unidade funcional do sistema nervoso. Estão preparados para conhecer mais um pouquinho sobre a morfologia e a função dessa célula tão importante? Bom, pessoal, hoje nós vamos conhecer de forma mais detalhada a morfologia do neurônio. O neurônio é a unidade estrutural e funcional do tecido nervoso. Estima-se que a gente tenha mais ou menos 10 bilhões dessas células formando as estruturas do nosso sistema nervoso. O neurônio, ele é também uma célula excitável, ou seja, sempre que ele é estimulado, ele responde desencadeando uma atividade elétrica que a gente denomina de potencial de ação ou impulso nervoso. Cada neurônio é formado por um corpo celular e por prolongamentos. Esses prolongamentos partem do próprio corpo celular. Nós temos prolongamentos mais curtos, que são os dendritos, e prolongamentos que podem ser curtos ou bastante longos, chegando até 1 metro de comprimento, que são os axônios. Cada neurônio tem pelo menos um axônio e milhares de dendritos. Os dendritos são responsáveis por receber estímulos de outras células ou da periferia e levar esses estímulos até o corpo celular. Já o axônio é responsável por desencadear o potencial de ação e levar esse impulso nervoso para longe do corpo celular. Observem nesse modelo o corpo celular desse neurônio. O corpo celular geralmente é grande, eucromático, significa que ele fica um pouco mais claro na microscopia óptica, tem um nucleolo proeminente, ou seja, ele é bastante visível, e citoplasma perinuclear bastante abundante. O corpo celular de um neurônio apresenta características de uma célula produtora de proteína. Os neurônios, eles são capazes de produzir muita proteína e por isso as organelas que nós vamos encontrar no citoplasma são específicas para essa função. Então, por exemplo, na microscopia óptica nós vamos encontrar uma grande quantidade de estruturas que formam manchinhas arroxeadas, porque elas têm uma afinidade muito grande pela hematoxilina. E se a gente visualizar com mais detalhes na microscopia eletrônica, nós vamos ver que são essas estruturas que a gente denomina de corpúsculos de Nissl, são na verdade retículos endoplasmáticos rugosos, ricos em ribossomos, que são estruturas relacionadas com a produção proteica. Essa produção proteica, ela está relacionada, com a produção de neurotransmissores, de proteínas que vão ficar incluídas na membrana desse neurônio e outras substâncias proteicas também responsáveis pela atividade do sistema nervoso. Nós vamos encontrar também complexo de Golgi bastante desenvolvido, também devido a esse alto grau de produção de proteínas, muitas mitocôndrias, vesículas espalhadas pelo citoplasma, que são vesículas de transporte. A grande quantidade de mitocôndrias é responsável pela alta produção energética necessária para o bom funcionamento do neurônio. Vamos encontrar também várias vesículas, uma grande parte dessas vesículas são vesículas de armazenamento, principalmente de neurotransmissores, E vejam que as organelas, elas se estendem até os dendritos. Porém, quando se forma o axônio, essa região que a gente denomina cone de implantação ou segmento inicial, as organelas desaparecem, encontrando apenas poucas mitocôndrias, microfilamentos e também microtúbulos. Essas estruturas vão auxiliar no que a gente conhece como transporte axonal, que é o transporte principalmente de proteínas responsáveis ou pela formação dos neurotransmissores ou pelo transporte de neurotransmissores já produzidos no próprio corpo celular em direção à porção terminal do axônio. As porções terminais do axônio se dilatam,
formando essas estruturas que entram em contato com os órgãos efetores ou com outros neurônios, que são as células-alvo, né? E nós vamos denominar essas dilatações de botões terminais. Vejam que nesse outro neurônio, o axônio ele se ramificou para formar vários botões terminais. Cada neurônio tem um único axônio. Esse prolongamento ele pode ser bem curto ou bastante longo, podendo alcançar até 1 metro de comprimento. E como nós vimos no início dessa aula, a principal função do axônio é transmitir a informação do corpo celular em direção a uma célula efetora, que nesse caso aqui é um músculo esquelético. Embora um axônio ele possa dar origem a ramos recorrentes no início aqui do segmento inicial, que é a porção aonde a gente tem uma maior quantidade de canais voltagem independentes, e por isso o potencial de ação se inicia nessa região, a maior parte da ramificação do axônio acontece na sua porção terminal, como a gente observou aqui. A maioria dos neurônios que nós encontramos na medula espinal e no encéfalo apresentam essa morfologia, um formato de corpo celular mais estrelado, com bastante prolongamentos, e esse formato nós denominamos de multipolar. Um outro tipo de morfologia de neurônio são os neurônios bipolares. E o exemplo clássico são os neurônios bipolares da retina. Vejam que eles possuem um corpo celular arredondado, um dos prolongamentos é um único axônio e ele também possui um único dendrito que se ramifica para se conectar a outras células nas suas vizinhanças. Próximo tipo de morfologia neuronal são os neurônios pseudo-unipolares. Esses neurônios iniciam na periferia em um receptor sensorial, como por exemplo o que a gente está observando aqui na superfície da pele. Esses receptores estão ligados a um terminal axonal que segue em direção à medula espinal ou ao tronco encefálico, passando pela raiz posterior desses nervos. À medida que os axônios seguem pela raiz posterior do nervo espinal, ele se encontra com o corpo celular desse neurônio, que está localizado no gânglio da raiz posterior. Vejam nesse desenho o exemplo, então, da fibra neuronal que saiu lá do receptor sensorial, está passando agora pela raiz posterior, o corpo do neurônio pseudo-unipolar se encontra no gânglio da raiz posterior e segue em direção, nesse caso, na medula espinal, mas poderia ser também para o tronco encefálico. Então, esse é um neurônio que a gente denomina de pseudo-unipolar. Na região do gânglio, onde se encontra esse corpo celular, o axônio parte do corpo celular se dividindo em duas partes. Uma região que vai para a periferia e ficar em contato com o receptor sensorial, e a outra parte do axônio que segue em direção ao sistema nervoso central. Pode ser a medula espinal ou o tronco encefálico. Então, a região onde a gente tem o corpo celular e o início do axônio, a gente denomina de segmento inicial, ou zona do gatilho, zona de disparo. A gente vai encontrar vários tipos de nomenclaturas diferentes, justamente porque é nessa região que se inicia o disparo dos potenciais de ação que vão seguir pelo axônio. Observem que nesse modelo, esse axônio ele está envolvido por várias camadas de membranas provenientes dessa célula, que é uma célula da glia, esse é o oligodendrócito, que está localizado no sistema nervoso central. Já no sistema nervoso periférico, essas camadas de membrana são formadas por uma outra célula, que é a célula de Schwann ou de Schwann. Essas camadas de membranas formam uma barreira contra a perda de corrente iônica ao longo do axônio durante o potencial de ação. E a gente denomina de bainha de mielina. Então, a presença da bainha de mielina, por evitar a perda de eletricidade no axônio, aumenta muito a velocidade de condução ao longo desses axônios. Então, nós temos neurônios
no sistema nervoso que possuem uma grande velocidade de condução, esses neurônios são mielinizados, mas nós temos neurônios que não necessitam de uma alta velocidade de condução e, portanto, não apresentam a bainha de mielina, são neurônios amielínicos. Vejam nesse neurônio, inferiormente aqui, ó, que a bainha de mielina, de tempos em tempos, tem espaços, né, entre a sua formação no axônio de uma única célula. Esses espaços são chamados de nó de Ranvier. Em cada nó de Ranvier, o potencial de ação é realimentado, ou seja, quando nós iniciamos a deflagração de um potencial de ação lá na zona de gatilho, as cargas elétricas que entram no axônio passam por dentro do axônio e quando chegam no nó de Ranvier, onde a gente não tem bainha de mielina ou tem muito pouca bainha de mielina, essas cargas elétricas encontram novos canais voltagem dependentes e deflagram um novo potencial de ação. Novamente, essas cargas entram no axônio e chegam até o próximo nó de Ranvier, fazendo parecer com que o potencial de ação salta ao longo desses nós. Mas, na verdade, as cargas elétricas estão fluindo ao longo do axônio. A bainha de mielina, na verdade, ela vai evitar que essas cargas elétricas que estão passando dentro do axônio seja perdida para o meio extracelular, sendo capaz de realimentar o potencial de ação a cada nó de Ranvier, até chegar no terminal axonal. Todo terminal axonal chega a um órgão-alvo, que pode ser um outro neurônio, pode ser um músculo esquelético, um músculo liso, uma glândula ou um músculo cardíaco. Nesse caso aqui, nós temos como órgão-alvo um músculo esquelético. Vejam que a membrana plasmática do terminal axonal praticamente entra em contato com a membrana celular desse órgão-alvo. A membrana plasmática do terminal axonal é denominada de membrana pré-sináptica, já que o contato entre as duas membranas forma o que a gente conhece como sinapse. Já a membrana do órgão-alvo é conhecida como membrana pós-sináptica. A sinapse entre o neurônio e o músculo esquelético é do tipo química, pois sempre que um sinal elétrico chega a esse terminal, promove a liberação de neurotransmissores, que são substâncias químicas produzidas no próprio neurônio. Quando o potencial de ação chega ao terminal axonal, desencadeia a despolarização dessa membrana, o que faz com que o íon cálcio entre no interior desse terminal. A entrada do íon cálcio promove a liberação do neurotransmissor que fica armazenado no interior dessas vesículas, que a gente denomina de vesículas sinápticas. O cálcio é o responsável por fazer com que essas vesículas se aproximem da pré-sináptica e se fundam a essa membrana, promovendo a exocitose do neurotransmissor, que é a liberação da substância química no espaço entre a membrana pré-sináptica e a membrana pós-sináptica. Esse espaço a gente denomina de fenda sináptica. Ao ser liberado na fenda sináptica, o neurotransmissor se difunde em direção à membrana pós-sináptica, onde vai encontrar receptores que são específicos para o neurotransmissor produzido pelo neurônio. Esses receptores, por sua vez, desencadeiam o evento responsável pela função do órgão-alvo em questão. Nesse caso aqui, o músculo esquelético vai iniciar, então, a contração muscular. Observem que no terminal axonal, nós vamos encontrar uma grande quantidade de mitocôndrias, uma vez que o processo de liberação de neurotransmissor ou até mesmo a recaptação dos metabólitos desse neurotransmissor exige uma alta quantidade de ATP, né, que é a energia produzida pela mitocôndria.
Além da classificação morfológica, os neurônios também podem ser classificados dentro de um grupo com relação à sua função. Essa seria a classificação funcional dos neurônios. De acordo com essa classificação, nós temos 3 tipos de neurônios. E aqui nós temos um exemplo desses 3 tipos. Então, nós teríamos um neurônio sensorial, que leva informações sensoriais da periferia até o sistema nervoso central. Temos os neurônios motores, que levam informações motoras do sistema nervoso central até a periferia. E, por fim, temos os interneurônios, que são grupos de neurônios que conectam outros tipos de neurônios entre si. Então, conecta neurônios sensoriais com neurônios motores, neurônios sensoriais com neurônios sensoriais e neurônios motores com neurônios motores. Então, vamos agora à descrição de cada um desses grupos de neurônios. Então, vejam que aqui nós temos um neurônio sensorial. Ele também é denominado de neurônio aferente, porque a informação chega ao sistema nervoso central, que aqui está representada pela medula espinal. Então, nesse caso, a informação ela é coletada na periferia por receptores sensoriais, que estão acoplados às terminações do neurônio aferente. Nesse caso aqui, o exemplo é a pele, mas nós temos neurônios sensoriais partindo de tendões, de músculos, de vísceras, né? E essas informações, então, saem da periferia e seguem em direção ao sistema nervoso central. Vejam que aqui, ó, o representante do neurônio sensorial é um neurônio pseudo-unipolar, que nós destacamos lá na divisão morfológica, né, na classificação morfológica dos neurônios. Então, esse neurônio, olha só, o corpo celular está localizado no interior de um gânglio. Os neurônios sensoriais, eles estão divididos em outros 2 subgrupos. As informações que trafegam por eles podem ser informações somáticas, né? Então, os neurônios aferentes somáticos, eles iniciam em receptores sensoriais na pele, em músculos esqueléticos, em tendões ou então em articulações, e vão transmitir essas informações, que são informações de dor, temperatura, tato, pressão e propriocepção, até o sistema nervoso central. O outro subgrupo são os neurônios aferentes viscerais. Nesse caso, os receptores eles partem das vísceras, como por exemplo a bexiga urinária, e vão transmitir os sinais de dor e outras sensações, como por exemplo o grau de distensão do órgão, até o sistema nervoso central. Agora, nós temos o segundo grupo de neurônios. Nós temos agora os neurônios motores, aqueles então onde a informação motora sai do sistema nervoso central e por meio da fibra desse neurônio faz sinapse com um músculo esquelético, né? Se for uma informação somática nesse caso. Esses neurônios motores, eles são denominados também de neurônios eferentes, porque a informação sai. Tá? A eferência é que significa que a informação sai do sistema nervoso central, nesse caso, né? Bom, os neurônios motores, então, nós temos que a informação sai do sistema nervoso central e vai em direção ao músculo esquelético, isso se nós estivermos falando de um neurônio relacionado aos neurônios eferentes somáticos. Então, essas informações somáticas, que seria um subgrupo, né, relacionado aos neurônios motores, a informação sai lá do corno anterior da medula espinal e vai inervar um músculo esquelético. Isso se forem informações que saem da medula do pescoço para baixo, tá? Porque isso acontece também com alguns nervos cranianos que estão relacionados com alguns músculos do pescoço e os músculos da região da cabeça. Então, aqui nós temos os neurônios eferentes somáticos. A informação sai do sistema nervoso e vai enviar uma informação motora voluntária para um músculo esquelético.
Mas nós temos também o subgrupo de neurônios eferentes viscerais. Então, nesse caso, a informação motora ela é involuntária e vai promover a inervação de vísceras, como, por exemplo, o músculo liso, dos vasos sanguíneos, né, da bexiga urinária, do útero, enfim, dos órgãos em geral, né, órgãos viscerais em geral, e do coração, que seria o músculo estriado cardíaco, e glândulas. E, por fim, nós temos o último grupo, que é o grupo dos interneurônios. Nesse caso, o interneurônio que está representado aqui, ele liga um neurônio aferente sensorial a um neurônio motor somático, nesse caso para desencadear um reflexo. Então aqui a gente tem um interneurônio ligando um neurônio sensorial a um neurônio motor, mas nem sempre é dessa forma, né? Eu posso ter o interneurônio, por exemplo, ligando um neurônio sensorial desse lado a um neurônio motor do outro lado da medula, né? Porque aqui o representante do sistema nervoso central é a medula, né? Então, esse grupo de interneurônios estima-se que compõe em torno de 99,9% dos neurônios totais do sistema nervoso central, né? Então, é uma grande quantidade e eles, então, auxiliam nessa integração entre informações, né, de neurônios diferentes, neurônios de um mesmo grupo ou subgrupo, ok? E isso vai auxiliar, então, a formar redes interconectadas e que vão ser muito importantes para o bom funcionamento do sistema nervoso. Bom, pessoal, então é isso. Finalizamos mais uma aula. Essa foi rapidinha, né? Bom, então se preparem que vem muito mais coisa por aí. Lembrando que agora a gente só aprofunda a anatomia do sistema nervoso. Próxima aula é medula.